Imagina o seguinte cenário: você tira uma foto com seu iPhone e antes mesmo dela subir para a nuvem, antes de você enviar para alguém, o próprio celular analisa essa foto, procura por um conteúdo legal e se ela encontrar alguma coisa suspeita, ela reporta automaticamente para as autoridades. Tudo isso acontecendo no seu dispositivo, sem você saber e sem você controlar. Parece ficção científica, mas em agosto de 2021, a Apple anunciou exatamente isso. E depois de uma revolta massiva da comunidade de segurança e usuários, ela recuou, mas a ideia não morreu. Isso se chama client-side scanning, escaneamento do lado do cliente. E em 2024, um grupo de 14 dos maiores especialistas mundiais em criptografia e segurança, incluindo nomes como Whitefield Diffie, Ronald Rivest, Bruce Schneider, eles publicaram um paper devastador no Journal of Cybersecurity, explicando por que essa tecnologia é fundamentalmente insegura e perigosa. Primeiro, vamos entender o contexto. Desde que criptografia se tornou disponível há quase 50 anos, agências de inteligência e polícia tentam limitá-la. O argumento deles sempre foi: criminosos usam criptografia, não conseguimos investigar crimes e precisamos de acesso. As primeiras tentativas foram proibir a criptografia e não funcionou. Depois propuseram backdoors, chave mestras, que permitiam o governo para descriptografar comunicações. Essa ideia foi abandonada nos anos 90 após estudos mostrarem que ela era tecnicamente impossível. Aí veio uma nova estratégia. Se não podemos quebrar a criptografia, vamos escanear antes de criptografar ou depois de descriptografar. É o Client-Side Scanning, CSS. A ideia é, ao invés de escanear no servidor da empresa, como o Facebook ou o Google fazem hoje, o escaneamento acontece no seu dispositivo. E como isso funciona? Toda vez que você tira uma foto, grava um vídeo ou escreve uma mensagem, um software no seu celular compara esse conteúdo com um banco de dados de material proibido. Se encontrar match, reporta. O conteúdo ele é criptografado para transporte e armazenamento normalmente, mas foi analisado anteriormente. Os proponentes dizem: é melhor dos dois mundos. Mantemos a criptografia forte protegendo a privacidade, mas ainda podemos detectar material ilegal, como imagem de abuso infantil, conteúdo terrorista e crime organizado. A União Europeia tem pressionado por isso desde 2020 e o Reino Unido também. A proposta da Apple era especificamente para detectar CSAM, Child Sexual Abuse Material, ou seja, material de abuso infantil. Parece nobre, certo? Proteger crianças. Só que o problema é que os especialistas em segurança analisaram a fundo e descobriram que o CSS não protege ninguém. Na verdade, ele cria vulnerabilidades massivas que colocam todo mundo em risco. Vamos aos detalhes técnicos. Existem duas tecnologias principais para escanear o conteúdo: o hashing perceptual e o machine learning. O hashing perceptual funciona assim: você pega uma imagem e gera uma impressão digital única dela. As imagens similares geram hashes similares. Agências como a NCMEC nos Estados Unidos ou a IWF no Reino Unido mantêm um banco de dados com hashes de imagens ilegais conhecidas. E no seu dispositivo, ele compara essa foto com esses hashes. Se der um match, significa que o conteúdo é suspeito. O machine learning, ele é diferente. Você treina um modelo com milhares de exemplos de conteúdo proibido e conteúdo normal. O modelo aprende a distinguir isso e daí ele analisa suas fotos, vídeos, textos e classifica como suspeito ou não. Ambos os métodos têm problemas fundamentais quando desenvolvidos para o cliente. Primeiro problema: falso positivo. Em 2021, quando pesquisadores conseguiram extrair um algoritmo de neurohash da Apple de uma versão beta do iOS, levou 48 horas para criarem colisões, imagens completamente diferentes que geram o mesmo hash. Publicaram até um toolkit para gerar mais colisões. Qualquer um pode criar imagem inocente e que o sistema detecta como legal. Imagina protestar contra o governo e ser falsamente acusado como pedófilo. Segundo problema: evasão. Pesquisadores mostraram que é trivialmente fácil modificar imagens ilegais de forma imperceptível para humanos, mas que engana completamente os algoritmos. Então, criminosos reais, o alvo do sistema, simplesmente evitam a detecção, mas pessoas inocentes ficam vulneráveis a falsos positivos. E também temos um terceiro problema: ataques de envenenamento.
Adversários podem manipular os dados de treinamento dos modelos e influenciar os bancos de dados de hash para fazer o sistema reportar conteúdo que não devia, ou então ignorar o conteúdo no qual ele deveria detectar. E temos o último problema e o mais grave. Quando o escaneamento roda nos seus dispositivos, adversários podem estudar os algoritmos. Em servidores de empresas, os algoritmos ficam protegidos, mas no seu celular, engenharia reversa é questão de tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com o que eu falei anteriormente, o Neural Hash. Mas os problemas, eles vão muito além de ficha técnica. CSS fundamentalmente muda o modelo de segurança nos nossos dispositivos. Hoje o seu celular é compartimentalizado. Apps não acessam dados de outros apps. É uma das principais defesas. E o CSS quebra isso. Agora tem software com um acesso privilegiado escaneando tudo. E o pior, esse software não serve você, serve contra você. É uma vigilância embutida no dispositivo que você carrega dentro do seu bolso. Quem controla o que é escaneado? A proposta da Apple dizia: só escaneamos fotos destinadas ao iCloud, só CAS-AM certificado internacionalmente. Só reportamos após 30 matches e tem revisão humana. Tudo limitado e tudo muito seguro. Mas os pesquisadores se perguntam: o que impede isso de mudar? Basta uma atualização de software hoje. Hoje escaneiam CSAM. E amanhã? A União Europeia já quer expandir para terrorismo e crime organizado. O Reino Unido ele quer escanear conteúdo ofensivo, mesmo que seja legal. E a China já obriga sistemas assim. O Green Dam, de 2009, escaneava não só pornografia, mas palavras como Fulangung, que reporta ao governo esse tipo de situação. E o sistema era tão mal feito que qualquer site que você visitava podia tomar controle do seu PC. Autoritarismo adora o CSS. A Rússia e o Belarus poderiam colaborar para criar uma lista de hashes de fotos dissidentes políticas, imagens de protestos, conteúdo LGBTQIA+. Você salva uma foto de manifestação? Reportado. Foto de bandeira com arco-íris? Reportado. E não está nem aí. E não precisa ser nem do governo. Parceiros abusivos podem implantar evidências no seu celular da vítima. Malware pode secretamente adicionar arquivos que acionam esse tipo de detecção. Hackers podem comprometer as atualizações do sistema, como o caso do SolarWinds, e transformar o CSS em um ransomware de escala global. O CSS também viola princípios fundamentais de engenharia e de segurança estabelecidos desde os anos 90. Princípio da economia de mecanismo, como, por exemplo, os sistemas devem ser simples. O CSS aciona uma complexidade massiva. O princípio da separação de privilégios. Nenhuma entidade deve ter poder total. E o CSS concentra o poder em curadores de listas de conteúdo proibido que operam em segredo. E o princípio de design aberto. Segurança não deve depender do segredo. O CSS precisa manter os dados e os algoritmos secretos, impossibilitando uma auditoria real. Por fim, o CSS ele transforma cada dispositivo pessoal em uma ferramenta de vigilância estatal. O que não precisamos é entregar chave mestra de vigilância global esperando que apenas os mocinhos a usem. Porque a história da tecnologia já nos ensinou. Se existe a capacidade de vigilância, ela será abusada. O seu celular deve ser seu e não um espião dentro do seu bolso. Muito obrigado e até a próxima.